diante dos meus olhos. Espero que da próxima vez você não jogue esses jogos infantis, caso contrário, só me fará odiá-lo ainda mais e eu. Espero que você trate Kim J com respeito. Se você a enganar novamente, vou garantir que você se arrependa. Depois que Minion falou, ela imediatamente saiu, deixando Park Jin parado ali, perplexo. Ele não tinha intenção de persegui-la para explicar mais. Ele apenas ficou lá, observando sua figura se afastar. Em seu coração, ele suspirou baixinho. Mal-entendidos, apenas mal-entendidos. Neste momento, Park Jin estava extremamente irritado e não sabia onde desabafar sua frustração. Felizmente, Puka também acordou enquanto se sentava. Segurando a cabeça com dor, Park Jin imediatamente deu outro soco forte em seu rosto e então ele rugiu. Raiva, Dan, essa mulher amaldiçoada não cause mais problemas da próxima vez. Parece que eu acabei de bater em algo, agora mesmo. Esqueça. Park Jin estava tão furioso que seu peito arfava, murmurando maldições para si mesmo, então se virou e foi embora. Enquanto isso, Puka estava inconsciente no chão, com sangue começando a escorrer. O nariz e a boca culpam sua pequena estatura. Da próxima vez que ele sair, ele deveria querer um incenso antes de sair. Como o Park Jin andou, ele não pôde deixar de pensar bem. Essa garota parece ter uma tendência a transtornos delirantes com uma psique excessivamente reservada. É melhor não provocá-la, para que não cause problemas. Além disso, ela também tem preferência por mulheres. Na verdade, não existe mulher perfeita. Neste mundo, Park Jin voltou para a escola dirigindo, resmungando para si mesmo enquanto ia. Verdadeiramente azarado, dando um passo para trás. E quanto mais penso, mais irritado fico. Realmente dei a cara para trás. Originalmente, Park Jin não queria mais insistir nesse assunto, mas ele persistiu. Como uma mosca persistente zumbindo em sua cabeça, deixando-o furioso. Naquele momento, o telefone tocou. Minha história começa com você. Por sua causa, aprendi paciência e, por sua causa, abandonei meus maus hábitos. Ele murmurou enquanto tirava o telefone do bolso. Quem poderia ser a esta hora? Ao verificar, ele descobriu que Yang Guobi estava ligando para ele. Jin ficou bastante surpreso. Não esperava uma ligação àquela hora. Yang continuou ligando enquanto atendia Yang. Tchau, perguntou apressadamente. Olá, Park Jin. Você tem tempo amanhã? O que está acontecendo? Bem, eu não tenho aula amanhã, e queria te convidar para assistir a um filme ao ouvir aquela despedida. Queria assistir a um filme juntos, exclamou surpreso. Park Jin começou a pensar no amanhã. Kim Jisoo também me convidou para assistir a um filme e agora Yang Chao, aqui, quer assistir a um filme comigo também. Que coincidência, por que essas coisas se sobrepõem assim? O ponto crucial é que as duas garotas tomaram a iniciativa de convidá-lo. Além disso, é a primeira vez que elas querem assistir a um filme com ele. É muito difícil recusar antes que eu pudesse recusar. Ian engasgou e acrescentou, esta é a primeira vez que te convido para assistir a um filme. Por favor, não me rejeite. Depois que Yang disse que era realmente difícil para Park Jin recusar depois de um tempo de cálculo, ele decidiu concordar dizendo amanhã, certo, sem problemas. Como? Eu poderia rejeitar o pedido de Yang Uibe? No entanto, tenho um pouco de trabalho amanhã, então posso não ter muito tempo. Tudo bem se você tiver outra coisa, apenas organize. Avisarei quando estiver livre. Yang Vi pareceu entender que não insistiria por mais. Park Jin também não queria continuar a encontrar desculpas, dizendo,
Além disso, assistir a 2 filmes por dia é bastante confortável em termos de tempo, se for no mesmo dia, que seja no mesmo dia. Então, um de manhã e um à tarde, tudo bem. Uma pessoa talentosa deve estar disposta a se esforçar. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Park Jin foi para a escola como de costume. À tarde, ele tinha planos de assistir a um filme com Kim J-soo e Park Min-won. No entanto, como as pessoas costumam dizer, o homem propõe, Deus dispõe. Uma mudança significativa ocorreu quando o relógio bateu meio-dia e Park Jin estava almoçando no refeitório da escola. Jong-ka ligou de repente assim que atendeu. Jin pôde ouvir Song-jong. Os gemidos angustiados de que, sua voz cheia de desespero. Jin, você me rejeitou completamente. Park Jin parecia extremamente cético e perguntou: o que aconteceu desta vez? Você não terminou com o Lee-san? E agora outro Ai reaparece? Song-jong Kein. Lágrimas explicaram que eu queria esquecer Lee, um cara, então vi outra namorada. Essa garota é linda e excepcional, além de estudar no mesmo departamento de idiomas que Yang, mas hoje ela rejeitou meu convite para assistir a um filme e eu já comprei o ingresso. Você pode me acompanhar? Park Jin, de verdade, não sabia o que dizer naquele momento. Ele não conseguia mencionar que também tinha planos de assistir a um filme com outras 2 garotas. Hoje, depois de pensar um pouco, ele concordou, pois ele e Song Joong-ka eram amigos há mais de 10 anos. Também era uma oportunidade de passar um tempo na casa dele depois de terminar sua refeição por volta das 13 horas. Ele dirigiu imediatamente para a entrada da Universidade Sul. Ao chegar, Park Jin prontamente enviou uma mensagem de texto para S. Jong-ka. O que está acontecendo? Mayon, apresse-se. Estou aqui esperando por você. Park Jin estava sentado no carro esperando. Um leve sorriso amargo cruzou seu rosto. Pensei que hoje seria apenas para assistir a 2 filmes. Acontece que são 3. Os planos estão mudando rapidamente. Bem, você é meu irmão, afinal. Na época em que eu não tinha dinheiro, Sun sempre me ajudou. Park Jin se encorajou e então começou a calcular um tempo razoável para evitar acidentes na estrada, adicionando a música JN que a mistura. Vou ter que adiar um pouco o tempo com Kim J-soo. Inicialmente, pretendo reservar um tempo para Comfort, mas agora tenho que administrar essa situação. Depois de analisar por um tempo, ele organizou sua agenda da seguinte forma: às 14 horas, assistirei a um filme com um cara à tarde. Às 17 horas, vou assistir a um filme com Kim Ji-soo. Acho que esse horário é bem apropriado. Nem muito cedo nem muito tarde. O filme deve terminar por volta das 19 horas e eu posso convidá-la para um jantar e depois encontrar uma desculpa para sair às 20 horas. Vou assistir a um filme com Eng Web, sentindo-me acomodado por Jin por dentro. E pensei comigo mesmo, quero organizar o tempo razoavelmente, mas hoje só pode ser assim. Um dia com 3 sessões de filme. Depois de esperar por cerca de 5 minutos, a porta do carro se abriu de repente. Park Jin pensou que era o cara-san e se virou para dizer: minha querida, você está um pouco atrasada. No entanto, o que encontrou foi uma garota. Ele não reconheceu isso, mas ela entrou casualmente no carro e começou a se maquiar. Park Jin, um tanto confuso, perguntou: quem é você? Ela fingiu entrar em pânico e respondeu: desculpe. Eu estava tão absorto na minha maquiagem que entrei no carro errado. Park Jin percebeu que ela estava fazendo isso de propósito.
principalmente porque ele estava dirigindo uma Ferrari, o que levou a um mal-entendido tão significativo depois. Park Jin respondeu friamente, sem problemas, saia do carro e tenha mais cuidado da próxima vez. Ela abriu a porta do carro para sair, mas de repente se virou e disse, irmãozinho, mesmo tendo entrado no carro errado. Quem sabe eu possa encontrar o homem dos meus sonhos falando alto, mas em sua mente. Ela estava pensando, saia do carro, hein? Se eu sair, como posso flertar com ele? Ele dirige um carro tão luxuoso e é bonito assim, não posso perder essa chance. Depois de considerar, ela decidiu pegar o telefone e abrir sua conta no WeChat. Então, de frente para Park Jin. No banco da frente, ela disse, irmãozinho, você pode adicionar meu WeChat? Acho que combinamos bem, a intenção era muito óbvia. Mas Park Jin permaneceu firme em meio às inúmeras mudanças da vida. Apesar de segurar o telefone, ele deliberadamente disse, é inconveniente, eu não tenho telefone, como ela poderia resistir? Park Jin parou no meio do caminho, olhando para o telefone e para a mão de Park Jin, ela sentiu um pouco frustrada, mas ela entendeu a mensagem. Posteriormente, Park Jin acrescentou friamente, haha, ao contrário de Mayon, um homem tradicional que adere às normas sociais não tem pensamentos independentes. Homens da nossa geração nunca cairão nas armadilhas preparadas por mulheres. Ela ouviu com extrema raiva enquanto abria a porta do carro. Ela exclamou em voz alta, tudo bem, desisto, vou sair do carro ao mesmo tempo. No momento em que John Kiai saiu do portão da escola e, coincidentemente, testemunhou essa cena, ele ficou um pouco assustado e imediatamente perguntou, o que você está fazendo aqui? Park Jin e Yui ficaram atordoados, virando-se simultaneamente para ele e dizendo, Salmo John Kai, Salmo John Kai. Não conseguia imaginar que Yubiri estivesse com Park Jin e ele não conseguia aceitar. Seu rosto empalideceu e ele perguntou, você não disse que tinha que visitar sua mãe no hospital esta tarde, então não pode ir ao cinema comigo agora que você está no carro dele? Será que vocês dois estão ouvindo isso? Park Jin entendeu a situação em seu coração, ele não pôde deixar de xingar silenciosamente. Droga, acontece que essa garota rejeitou Mayon. Você não vai entender mal, vai? De fato, nessa situação, isso poderia facilmente levar a mal-entendidos. Além disso, Yoo Hai reutilizou a desculpa de se recusar a ir ao cinema com Song Joong-ki e agora ela estava no carro de Park Jin, tornando a situação estranha. Park Jin imediatamente saiu do carro e se virou para S. Joong-ki dizendo, meu Yoon, ouça minha explicação. S. Joong-ki rapidamente entendeu a situação após um momento de reflexão. Park Jin acabou de dirigir até aqui. Enviei uma mensagem para ele há 5 minutos. É 100% você HRI. Tomando a iniciativa de perseguir Park Jin depois que Song Joong-ki terminou de analisar, ele imediatamente interrompeu Park Jin, que estava falando. De fato, os dois eram estranhos e não tinham nenhum relacionamento. Ele não pensou que, apesar de sua aparência inocente, ela criaria tal situação, então S. Joong-ki apontou com raiva para Ui e interrogou Eri, você viu meu amigo dirigindo uma Ferrari, então você quis persegui-lo, mas ele não gostou de você, então pediu para você sair do carro. Os dois não têm nenhum relacionamento, é inteiramente porque você se agarrou desesperadamente ao meu amigo, não é? Park Jin assentiu, concordando como se confirmasse. Isso mesmo, absolutamente certo, algum cara entra no carro. Janka olhou de soslaio para ela, depois se virou e entrou no carro, batendo a porta sem nenhuma simpatia. Youi perguntou hesitantemente a John Kai como você continua fazendo amigos ricos assim, mas na percepção dela ele não é um cara com roupas esfarrapadas vivendo com apenas 800 yuans para despesas de subsistência por mês. Se eu soubesse antes, não teria recusado seu convite para assistir a um filme. Hoje, neste momento,
O Yi olhou para Song Joong-kai com um pouco de admiração no caminho. Percebendo a tristeza de Song Joong-ki, Park Ji aproveitou a oportunidade para compartilhar alguns insights filosóficos. O dinheiro é a medida do valor de uma pessoa. Ter dinheiro significa ter poder. Dinheiro é a porta para todas as oportunidades. Sem dinheiro, tudo se torna difícil depois de ouvir este PSM. Joong-ki sentiu que as palavras de Park Ji eram bastante profundas e ele relaxou um pouco em seu coração logo depois de ouvir Park Ji e a música Janki. Cheguei ao encantador cinema aqui, Park Ji, e percebi que a maioria das pessoas eram casais com alguns pares de irmãs, só que ele e o cara S eram os homens Tom Loone tentando no cinema. O humor de Joong-ki era semelhante ao de Park Ji. Ele sentiu inúmeros olhares curiosos olhando para ele e Park Ji, mas olhar para todos, cada um e seus casais, o fazia se sentir um pouco como. Então ele confidenciou a Park Ji. Jin, eu sou muito nave. Como você sempre consegue atrair garotas de classe alta enquanto minha vida amorosa é sempre tão azarada? Park Ji. Não queria me aprofundar muito nesse assunto, mas ainda assim respondi a ele, eu realmente não sei sobre isso, mas se eu fosse dizer por que as mulheres deveriam perseguir os homens? O que há de tão nobre nos homens que as mulheres têm que persegui-los? Os homens têm algum tipo de altar ancestral para adorar. Neste momento, duas garotas atrás deles observam Park Ji e Sejone com um olhar um tanto divertido. Então eles se viraram um para o outro e sussurraram, aqueles dois são tão estranhos, indo ao cinema juntos. Ei, sussurram um pouco. Eles podem ser gays, embora falem em voz baixa. Parecia que as duas garotas queriam que Park Ji e Song Joong-ka ouvissem esse comentário zombeteiro ao ouvir essa parte. A boca de Jin se curvou em um sorriso e ele deliberadamente falou um pouco mais alto para as duas garotas atrás ouvirem. Quanto mais rápido você revela suas necessidades, mais vulnerável você se torna. A cena do namoro é como um campo de batalha. Nem tudo é diversão nos jogos. Quanto mais você bajula, mais as mulheres acham que você é patético. A chave não são as táticas, mas se você é forte o suficiente. Dar dinheiro para mulheres gastarem é um homem tolo. Ser um provedor é o que torna um homem de verdade. Salmo Junho, chave. Ao ouvir isso, sentiu como se todo o seu sistema circulatório tivesse acabado de ser desobstruído. Sua mente ficou notavelmente clara, como se estivesse em um estado de iluminação. O que você disse está absolutamente certo. Depois de entender as complexidades do mundo, ele agarrou animadamente a mão de Park Ji, implorando ao mestre. O discípulo alcançou a iluminação. Por favor, me ensine maneiras de me tornar mais forte. Essa cena chamou a atenção, criando uma excitação intensa nas duas garotas próximas que sussurraram que estavam prestes a se casar. Park Ji se sentiu perturbado. Disse meu Yu, acalme-se, não faça isso. As pessoas estão assistindo. No entanto, Park Ji logo adotou uma atitude indiferente, acompanhando o humor de Song Joong-myung. Não tenho nada a te ensinar. Sou apenas um pouco mais bonito, um pouco mais rico e tenho mais algumas namoradas. Na realidade, você está lutando. Assim, isso é bastante desconcertante para nós, homens comuns. John olhou com desdém. Sentindo-se um pouco irritado por Park Ji estar se exibindo deliberadamente, então, em um tom frio, ele disse, Jin, pare de falar se continuar. Receio não ser capaz de resistir a esfaqueá-lo até a morte. Dito isso, os dois se concentraram no filme à sua frente depois de saírem do cinema. Joong-kai olhou para Park Ji e disse com um sorriso, conversando com você. Jin me faz sentir muito melhor ultimamente. Tenho me incomodado, sempre preocupado que eu pudesse. Park Ji não prestou muita atenção às suas palavras, olhando para o celular para ver que já passava das 4 da tarde, virando-se para Song Joong-ki, ele interrompeu, dizendo, não fale sobre isso depois, se quiser me retribuir, faça agora mesmo. Tendo dito isso,
Jin fez uma pausa e então pegou seriamente a mão de Song Joong-ki e continuou. Em cerca de 2 horas, me ligue. Considere como se você tivesse me feito um grande favor da parte dele. O fato de Park Jin ter vindo assistir a um filme com ele hoje foi já profundamente apreciado imediatamente. Joong-ki concordou com a cabeça, mas ainda teve um pouco de curiosidade, perguntando se ligar estava bom, mas por quê? As 2 garotas ao lado deles ainda estavam entretidas nessa cena, comentando alegremente, estou te dizendo que esses 2 são definitivamente um casal. A garota ao lado deles, que ainda não tinha namorado, suspirou, o que há de errado com esta era? Por que caras bonitos não gostam de alunas? Depois de dar conselhos a Song Joong-ki, Park Jin não explicou mais e saiu rapidamente pensando consigo mesmo porque, claro, era para ter um motivo para escapar de Kim Jo e depois ir a outro encontro. Saindo do cinema encantado, ele foi direto para o IMAX Cinema. Quando chegou ao estacionamento, correu apressadamente em direção a ele. Park Jin viu Kim J-soo esperando por ele e silenciosamente pensou, por sorte, cheguei a tempo. Esta era a primeira vez que eles iriam assistir a um filme juntos, então ela chegou ao cinema bem cedo. Não só isso, mas Kim Jo estava excepcionalmente linda hoje, com um corpo atraente que deixou Park Jin atordoado por um tempo. Depois de um momento, Kim Ji-soo, sentindo-se impaciente, olhou para o relógio e murmurou, começa em meia hora, por que Park Jin ainda não chegou? Kim Ji-soo ficou esperando por Park Jin na entrada do cinema, fazendo com que muitos estudantes do sexo masculino ficassem fortemente abalados em seus corações. Alguns não resistiram e se aproximaram um pouco dela. Finalmente, havia meninos que não conseguiam suportar a beleza e tomaram a iniciativa de se apresentar. Olá, irmãzinha, saudações. Meu nome é Sang-soo. Eu te vi parada aqui por meio-dia, posso te adicionar no WeChat, embora seja um pouco repentino. Se eu não tomar a iniciativa hoje, posso me arrepender pelo resto da minha vida. Por favor, Kim J-soo ficou um tanto surpresa ao ouvir o homem abrir a boca pedindo para ela entrar no WeChat. Porém, quando ela se virou para olhar, viu um jovem alto e incrivelmente bonito cumprimentando-a com uma atitude muito educada, dificultando que os outros se sentissem virgem. Kim J-soo recusou educadamente, dizendo, desculpe, tenho outro compromisso e não é conveniente. Ele não pareceu nem um pouco desapontado, sua expressão naturalmente concordando com ela 10 vezes. Irmãzinha, é realmente inconveniente, eu posso te incomodar, mas não sou uma má pessoa, eu só quero te adicionar no WeChat, não vou incomodar seu encontro se você me achar irritante. Você pode me excluir, considere isso a realização de um dos meus desejos ao ouvir isso. Kim Ji-soo começou a vacilar, suas palavras eram muito inteligentes, sua linguagem sincera e seu comportamento convincente. A declaração final, você pode me deletar, foi de fato um golpe de mestre. Ele cedeu todo o controle para Kim J-soo, restringindo habilmente qualquer comportamento sofisticado. Foi, sem dúvida, a jogada de um jogador experiente. No jogo da vida, Park Jin se sentiu bastante inquieto depois de ouvir isso. Adiantou-se para Pat, o falador, no ombro por trás, e então, com uma piscadela, disse, seu amigo foi rejeitado e persistir não fará diferença. Vamos, deixe-me mostrar como impressionar alguém. Depois que Park Jin terminaram de falar, ele imediatamente se aproximou de Kim Ji-soo. Suas ações se assemelhavam às de uma fera selvagem, prendendo-a contra a parede, deixando Kim J-soo um tanto assustada. Ele então se inclinou, olhando diretamente em seus olhos com um sorriso sedutor, dizendo, irmãzinha, você é realmente linda,
Podemos encontrar um lugar mais isolado para ter uma conversa mais profunda. Assim que Park Jin terminou sua frase, Kim Jin corou e pareceu perturbado aos olhos dela. Park Jin era um homem forte e determinado. Ela parecia um cervo pego pelos faróis, seu rosto se transformou em Rose Sunwoo. Ao testemunhar as ações de Park Jin, ela demonstrava desdém, pensando: é só isso que existe? Você está brincando, em seus olhos. Park Jin parecia ser um mulherengo habilidoso, mas na realidade era apenas um cara comum. Suas técnicas careciam de sofisticação e eram um tanto grosseiras. Além disso, suas habilidades eram inferiores, piorando ainda mais a situação. Se exibir na frente dele era como brandir um machado na frente de um carpinteiro habilidoso, fazendo-o se sentir extremamente desconfortável. No entanto, o que aconteceu em seguida foi inesperado. A Bela na frente deles sorriu e concordou com a cabeça. Ela até puxou o Rogue para longe, mostrando uma expressão envergonhada. Isso imediatamente deixou Sunwoo completamente chocado. Seu rosto ficou extremamente irritado e ele começou a duvidar do significado da vida, juntamente com suas habilidades de flerte de primeira linha. Como isso poderia funcionar? Isso é realmente bom? Mulheres bonitas também podem gostar desse tipo de loucura? Não consigo entender, mesmo os garotos que a observavam desde antes não conseguiram evitar arregalar os olhos e cair de queixo, caindo em um estado semelhante ao dele. Então isso funciona, hein? Sun Sunwoo ponderou, mas não encontrou solução. Ele decidiu adicionar o método de flerte de Park Jin à sua enciclopédia e queria ansiosamente testá-lo imediatamente dentro do cinema. A exibição não estava programada para começar antes das 17 horas. E com meia hora de desespero, Kim Ji-soo e Park Jin levaram seu tempo primeiro. Eles foram juntos ao balcão de ingressos, também pegando 2 bebidas enquanto esperavam o cinema. Abriram um momento depois, a sala número 5 ficou acessível após uma curta espera. O filme começou neste ponto do filme, foi a cena mais intensa. O protagonista estava usando o pé para chutar um míssil com o chão rachando e se espalhando sob ele. Foi um momento altamente dramático e cativante, mas Park Jin demonstrou pouco interesse cada vez que Kim Ji-soo olhou para ela. Ela o notou grudado no telefone observando isso. Kim Ji-soo perguntou: Park Jin, você gosta deste filme? Vejo que você está constantemente no seu telefone. Achei que você gostaria deste.